Oi, gente, estou aqui de volta. Que bom que você está aqui de novo hoje. Mais um assunto que eu acho interessante. Vou logo ao ponto, não vou ficar me delongando aqui, mas quem assistiu os outros vídeos, se você não assistiu, volta lá e assiste, porque é uma sequência. Então, pode ser que você fique aí sem saber do que eu tô falando. Tá? Mas durante essa semana eu me propus em falar alguns problemas emocionais que precisam estar na sua lista de preparação se você quer mudar de país e quer vir morar na Irlanda. Eu toquei nesse assunto no primeiro vídeo, mas eu quero retomar e falar ele com um pouquinho mais de cuidado. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu relatei para vocês que eu vim com a expectativa lá, bem aqui, né? Lá em cima. Eu vou aprender inglês rápido e tal, 3 meses, né? Fulano conseguiu, Beltrano e tal. Os cursos falam que é possível e tal, enfim. Eu comecei a expectativa estava muito alta. E aí, quando isso não aconteceu, veio a frustração. E aí veio um sentimento muito forte de fracasso. Comecei a me sentir, comecei a me invalidar todas as minhas conquistas e achava que era o fim de tudo. E isso, apesar de contar para você dessa forma, de uma forma mais leve, mas isso me trouxe muitas dores, né? E ainda me traz, porque não é algo que está 100% resolvido, né? Mas está a caminho. E meu único motivo, meu único intuito de estar aqui na internet é de alguma forma ajudar você com a minha história. Se de alguma forma esses vídeos têm te ajudado, comenta, me fala se você já está aqui, se você passou por isso, ou se você ainda está no Brasil, está se organizando e está aí com um certo receio, um medo. Coloca aí, comenta. Eu gosto de ver os comentários, sempre leio, sempre quando posso respondo, tá? Então coloca aí que a gente vai conversando e vai trocando figurinhas a respeito disso. Eu fiz até uma colinha aqui pra mim, gente, porque acho que vocês já repararam, eu começo a conversar, falar e aí eu fico me delongando e me perco e depois volto. Aí eu fiz um roteiro aqui pra mim, para me ajudar a não me perder, né? Eu falei que eu comecei a trabalhar aqui como cleaner, né? Para quem não conhece, trabalhando em limpeza. Eu trabalhava na casa de idoso. E quando eu comecei a trabalhar naquela casa de idoso, eu comecei a me deparar com algumas situações, sabe? E geralmente aquela casa de idoso, geralmente os idosos que estão em casa de repouso são aqueles que não têm condições de ficar em casa sozinhos e não tem ninguém para cuidar, obviamente, e aí os familiares colocam. Geralmente são idosos que têm problemas de Alzheimer ou demência. E aí, gente, foi um cenário muito triste esse que eu entrei, né? E quando você não tá com o emocional preparado, você começa a desmoronar, literalmente. E aí, eu trabalhando com aqueles idosos, os idosos começavam a morrer, né? Infelizmente faz parte da vida, eles estão ali numa fase assim bem complicada. E aí eu limpando, teve um dia que aconteceu que eu tava limpando um quarto e eu só tava ali esperando a hora do velhinho ali morrer. E era um velhinho muito querido, ele tinha demência e ele era muito querido, ele era muito gentil e tal. E aí ele adoeceu, foi acamado e quando acontece isso, os médicos não tem mais o que fazer, né? E fica só esperando a hora da morte. E numa casa de idoso, esperar a hora da morte é muito triste, gente, né? Então eu entrava no quarto e limpava lá e ele lá, sabe, apático e tal. Eu não sei se ele sentia dor, porque às vezes ele né, ficava murmurando ali, sabe, agonizando um pouquinho, mas não agonizando no sentido de não, era, sabe, assim, que a pessoa estava incomodada. E aí eu olhava assim, eu falei, nossa, que triste. E quando ele morreu, eu comecei a chorar. E eu chorava, gente, eu nem conheço esse senhor e tal. E a minha vida era chorar,
né? E aí eu comecei a ver, cara, isso não tá certo. Por que eu tô chorando tanto? Por que isso tá mexendo tanto comigo, né? E aí eu falei, e aí aqui, quando eu saio aqui da casa, do lugar onde eu moro, aí de frente tinha uma escola, tem uma creche. E eu passava em frente àquela creche e falava assim, eu ainda vou trabalhar ali. Vou trabalhar ali como professora. Eu não quero ficar na limpeza, eu não quero ficar trabalhando em casa de idoso. Eu acho muito triste. Eu sou professora, eu me formei para isso e tal, né? Tem que ter algum jeito. E eu não falava inglês, né? E aí apesar de eu ter esse sentimento, gente, eu acho que a resiliência ela é ainda muito forte em mim. E aí eu falei, eu vou trabalhar ali, eu vou trabalhar ali. E sempre que eu me propus a fazer uma coisa, quando eu dizia eu vou fazer tal coisa, podia demorar o tempo que fosse, eu ia fazer, né? Ia fazer. E aí tá. E aí começou aquela escola toda, porque pra sair aqui do condomínio, eu tô de frente à escola. E aí isso começou a ser o meu sonho, né? Aqui na Irlanda. Eu falei, cara, eu vou trabalhar nessa creche. E tinha no caminho para ir para essa casa de idoso, tem uma creche bem grandona também, uma escola de educação infantil, mas não era aquela que eu queria, eu tinha uma específica, era essa que hoje eu tô trabalhando. E aí eu falava, eu vou trabalhar nessa creche, vou trabalhar nessa creche. E eu coloquei isso na minha cabeça. E eu coloquei na cabeça assim, eu falei, aqui né, nesse cenário eu não vou aprender inglês porque eu fico me escondendo, tenho vergonha e tal. Os velhinhos, tinha uma senhorinha que toda vez ela me via, eu tava limpando o corredor e aí em determinada hora ela passava e falava assim, você poderia pegar a minha mala? Na época eu não entendia o que ela falava, né? Aí, tanto ela perguntava todos os dias no mesmo horário a mesma coisa, e eu comecei a dar a mesma resposta pra ela. Aí teve um dia que eu falei pra ela, eu falei, cara, por que eu tô me preocupando com a mala, se as enfermeiras e ninguém aqui se preocupa com a mala da mulher, por que eu tô me preocupando? E aí ela me perguntou, e aí eu falei, eu vou buscar a sua mala. E aí saí. E aí quando eu voltei, ela de novo. E antes, gente, toda vez que ela me perguntava qualquer coisa, eu falava assim, desculpa, mas eu não sei falar inglês. Desculpa, eu não tô te entendendo. Era a primeira frase que eu aprendi. Desculpa, eu não sei falar inglês. Desculpa, eu não tô te entendendo. Aí, resumindo a prosa, ela pegou e falou pra mim assim... tipo, rindo de mim, né? Não sei falar inglês. Tá, mas não é isso que eu quero saber onde tá a mala. Geralmente as pessoas com Alzheimer, com demência, eles têm um certo momento que eles ficam um pouco mais agressivos. E nesse dia ela era uma linda, uma querida, mas nesse dia ela estava um pouco mais alterada. E aí quando ela fez isso, gente, parece que me remeteu lá à quinta série, sei lá, à quarta série, quando as pessoas, teve uma situação na escola aqui, e aí eu tratei isso, né, falei com a minha psicóloga e tal, e aí eu voltei para esse momento e tal. Enfim, aí eu coloquei na cabeça que eu vou aprender o inglês, mas não aqui. Aqui não vai ser o lugar que eu vou aprender o inglês. E aí eu fui ansiosa demais. Eu falei, tá, mas para trabalhar em escola, como é que eu faço? E eu coloquei uma data. Eu falei assim, olha, quando eu voltar, eu fui, né, de férias pro Brasil. E aí eu falei, quando eu voltar do Brasil, eu vou colocar meu currículo nessa creche. E eu quero saber como é que valida, porque eu procurava vídeos aqui no YouTube e eu não achava como validar um diploma. E aí eu peguei e mandei o currículo para saber, né? Eu não estava pronta, na minha cabeça eu tinha que ter um inglês pelo menos elementar para começar a trabalhar nessa creche. E aí eu mandei o meu currículo. E aí, gente, eu tão desmotivada, eu tava assim... tão frustrada, desmotivada, ansiosa, sabe? Um mix de emoções tava ali que eu não conseguia enxergar positividade em nada. Nada tava bom, eu não conseguia, sabe, ver nada de bom. Eu tava numa situação de desespero comigo mesmo. E eu via que o aprendizado do inglês, ele não estava acontecendo simples e exclusivamente porque eu achava que não era possível. Aí tá, né? Então eu coloquei na minha cabeça que, sabe aquela coisa de desculpa? Eu não vou aprender aqui, mas eu vou aprender em outro lugar.
Aí coloquei, não imaginava que o meu currículo, que eu ia ser chamada para uma entrevista. Aí fiquei toda feliz e fui para a entrevista. Passei, já contei essa história aqui, gente. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui o link desse vídeo para que eu falo, né? Que eu conto como foi que eu consegui o emprego. Como tem uma demanda muito grande de professores aqui de educação infantil, então eu consegui mesmo com meu inglês péssimo. E aí, quando eu entrei, eu comecei, como eu ainda não tinha validado meu diploma, eu comecei como after school, trabalhando lá. E aí ela me falou todos os passo a passo, que inclusive eu escrevi todo o passo a passo de como validar o seu diploma. Escrevi um e-book, e aí eu vou deixar o link também, e aí mas como na época que eu fiz isso, não tinha ninguém falando sobre isso, então eu postei, coloquei, né, apliquei meu currículo, né, nessa creche, e aí, graças a Deus, fui chamada e tal. E aí ela me disse o passo a passo que eu conto pra vocês no e-book, e já falei aqui também, tem vídeo, vou deixar tudo linkado aqui, gente, de como faz. E se você quiser adquirir o e-book, tá aí, é só clicar no link que já vai ser direcionado. E esse sonho, gente, se tornou meu pesadelo, porque eu comecei a trabalhar com after school. After school são crianças maiores, eles ficam na escola e depois da escola eles vão para a creche, é o tempo que os pais vão buscar eles na creche, tá? E eram meninos maiores. Então, criança, adolescente, tem crianças e crianças, tem um temperamento. Eu digo que no mais foi tranquilo, mas como eu tinha essa questão emocional, né? Como eu tinha essa questão de fracasso, muito ansiosa, né? Queria aprender logo, então eu esbarrei eu nem sabia que existia burnout emocional, né? Então começou, burnout é emocional, né? Mas eu comecei a ter burnout com crise de ansiedade muito forte e tal. E para não preocupar meu marido, eu comecei a me isolar e chorar sozinha, né? Chorar e tal. E aí, gente, eu comecei esse trabalho que era dos meus sonhos, ele começou a ser um pesadelo. E aí eu comecei aí vem aquelas conversas na nossa mente começa a falar que você não é capaz, você não vai aprender assim da noite pro dia, esses meninos estão rindo de você, as mães e os pais devem estar em casa. Gente, olha a coisa que eu pensava, que a mãe e o pai ficavam comentando como uma professora tá na escola e ensinando ao meu filho sem saber falar, como é isso, que escola absurda. E assim, o pai e a mãe, no final do ano eu ganhava era presente, né? Todo final de dia, de tarde, a mãe chegava e falava: o que é que você fala pra Fernanda? Agradece, ele tem muito essa mania, sabe? Pede obrigado, fala obrigado pra ela. E os meninos são muito assim, de boa, né? Lógico que tem algumas crianças que são um pouco mais difíceis, mas no geral, eles são de boa. E aí, eu, sabe, quando eu dizia assim, thank you, Fernanda, aí gente, bloqueava, saíam umas coisas nada a ver. Quando falavam assim, how are you, eu dizia welcome. Gente, cada coisa, cada situação. E aí eu ficava me cobrando, né, e tal. E aí no primeiro dia eu me soltava, quando eu me soltava e brincava, a psicóloga até falava assim pra mim, né, ela falou assim: Fernanda, criança gosta de quê? Brincar. Eu vejo que você é muito divertida, a gente tá conversando aqui, você é sempre rindo e tudo. Use isso a seu favor, né? Não leva a vida tão a sério, não sabe, pronto. Começa a rir dessas coisas. E foi aí eu falei, né, vou tentar. E assim, gente, quem é ansioso sabe. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, né? E foi o que aconteceu. E aí eu pensei várias vezes em desistir, pensei várias vezes em pedir demissão, tal. Teve uma situação que aconteceu que aí eu pedi para ficar trabalhando só meio período. Então passei acho que uns 3 meses
não sei se chegou a 3 meses. Passei 3 meses trabalhando só à tarde, porque tava demais, eu tava muito ansiosa, muito, né? Quando dizia que era para ir pra creche, eu ficava coração e tudo, disparava, e aquela agonia, aquela coisa. Olha, para ser sincera para vocês, tem 3 anos, vai fazer 3 anos agora em dezembro, que eu estou aqui. Esse ano, agora esse ano, de 2024, tá sendo melhor. Primeiro porque todos os bichos de 7 cabeças que eu coloquei na minha cabeça, eles sequer aconteceram, né? Comecei a ver que isso é mais normal. Aí entrou uma outra e aí começa a comparação, né? Entrou uma espanhola para trabalhar junto comigo e foi engraçado porque ela também, o inglês dela tava, e aí eu comecei a me comparar a ela. Eu falei, cara, ela tá, né, consegue falar telefone. Até hoje eu não atendo telefone lá na creche, porque lá depois eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho. Se você quiser saber sobre isso, comenta aqui. E aí eu via que ela tava aprendendo rápido, gente. E eu vi assim, eu falei, cara, por que eu tô aprendendo? Né? Então, o nosso emocional nos sabota de um jeito que, se a gente não consegue lidar com essas emoções, não vai pra frente, né? Então, por morar aqui, por ser casada, né, e tal, tenho meu marido que me apoia muito, eu continuo. Mas e você, que vai ser intercambista? Então você vai investir um dinheiro aí altíssimo, porque, né, o euro comparado ao real, acho que tá 6-1 a última vez que eu vi. Então você vai desprender um dinheiro muito grande, né, uma quantia muito alta. Então você precisa, né, começar a trabalhar essas questões na sua cabeça e começar assim. E, gente, quando eu falo assim, começar a trabalhar essas questões, não é no sentido de, eu não tô preparado para isso, então eu não vou. Ok, pode ser que você tenha esse pensamento, adir para mais para frente e tal, mas você começa a pensar o quê? O conselho dessa psicóloga foi muito legal para mim, porque ela falou assim, Fernanda, crianças gostam de brincar, brinca, se diverte com a situação. Quando você não souber falar, hoje eu sigo o conselho que ela me deu lá atrás. E é um conselho simples, mas para mim, na hora, não fez sentido nenhum. Por quê? Porque na minha cabeça eu tinha que saber, porque aquele sentimento de julgamento todo momento era muito forte em mim. Então eu tinha que saber falar inglês, eu tinha que ser perfeita, eu tinha que... Entendeu? Quando na realidade isso era coisa da minha cabeça e que não fazia sentido nenhum eu ficar naquela pressão toda, eu mesmo. A chefe, gente, todo momento que a chefe me chamava, eu achava, me demitir agora, me demitir e tal. Que doideira, né? Que doideira. Então, o meu trabalho dos sonhos se tornou esse pesadelo única e exclusivamente porque eu não estava sabendo gerenciar uma situação que é tipo, sabe a vulnerabilidade? A vulnerabilidade, você precisa sentir a vulnerabilidade, não no sentido assim, sentir, mas deixar, sabe? Deixar que todos nós somos vulneráveis. Ninguém é a Mulher Maravilha ou o Super-Homem. Nós temos as nossas vulnerabilidades. Reconhecê-las e dizer, tá tudo bem. Tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem sentir fracassada nesse sentido. Não, fracassei mesmo. Nossa, mas vou melhorar. Tem como melhorar isso aqui. E ir em frente, sabe? E pedir ajuda é o mais importante, porque tem hora que você não vai conseguir fazer. Nessa mentoria que eu fiz, elas falaram muito sobre praticar o autocuidado, né? Inclusive tinha atividades específicas, né? Você tem que fazer alguma coisa para te mimar. E como isso é importante, gente? A gente perde aqui muito você começa a se sentir um peixinho fora d'água. Então você precisa se reconectar com você, para que o aprendizado do inglês, a adaptação no país, ela seja mais tranquila, né? Seja mais... Então, eu aconselho aqui a vocês, a quem tá vindo e quem já está aqui e tá passando por isso que eu relatei, procura um especialista, procura alguém, né, que vai te ajudar a gerir melhor
essas suas emoções e entender, porque assim, gerir a gente às vezes até tenta e tal, mas se você não entender de onde vem, por que você se sente assim e tal, fica mais difícil, né? Então começa a entender e um profissional vai te ajudar a fazer isso. Então, gente, se você vem sem o inglês, ou eu falei ontem, né, no vídeo de ontem, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas tem uma sequência, eu vou deixar uma playlist, mas eu falei aqui nos dos vídeos que respeite o seu tempo, não se pressione e comece a ser mais adaptável às situações, não se cobrando tanto. Eu acho que esse é o grande recado no final de tudo, sabe? Porque às vezes um sonho que você tem termina se tornando um pesadelo, como foi o meu caso, né? Eu já pensou, eu professora de educação infantil na Irlanda e tal, que legal e tal, vou aprender muito mais rápido, vou estar ali inserida com a cultura, vai ser maravilhoso. Mas eu não estava preparada naquele momento e tive que me preparar no percurso mesmo, e às vezes acontece isso, olha, não tem como regressar, vai no percurso mesmo, vai aprendendo e caindo, se levantando, porque a vida é desse jeito, gente. Então, se você tem esse sonho também de vir para a Irlanda, quer ser professora de educação infantil, eu tenho os passos técnicos, né, de currículo, diploma, validação de diploma, eu tenho um e-book sobre isso, né? Agora, se você quer um e-book, eu quero mais informações sobre essa situação de se sentir mais acolhida, aí eu aconselho você a ver uma mentoria, procurar um psicólogo e tal, para você ir ajustando as suas expectativas, porque quando a expectativa não tá alinhada, aí o choque é complicado. Então é isso, gente, te vejo no próximo canal. Eu tenho uma raiva quando eu erro, gente, porque depois eu tenho que editar, é um saco, mas eu não vou editar, vai assim mesmo. Te vejo no próximo vídeo, e se você ainda não é inscrito, por gentileza, vai ficar aqui o meu apelo. Se inscreve, mulher ou homem, não sei quem tá assistindo. Até o próximo vídeo.